Olá, boa noite. Estamos iniciando mais um Pode Falar com Rafa Moura, Marcos Costa. Hoje nós temos aí um convidado muito especial para falarmos aí sobre esporte, para podermos falar sobre o sonho de um atleta em se tornar aí jogador de futebol. E já vou apresentá-lo, mas antes de mais nada, eu quero aqui deixar a todos vocês aqui um feliz ano novo, que 2023 seja um ano aí de muita conquista, sucesso, sempre com muita saúde a todos, tá bom? E também lembrando que hoje Santos faz aí aniversário, então parabéns à cidade de Santos e parabéns a todos os munícipes que contribuem para essa história maravilhosa da nossa cidade. É isso aí, Santos, 477 anos, uma cidade importante, fundamental aí para o nosso estado, para o nosso país, né? A cidade do maior porto da América Latina, que está em expansão, né? Até o secretário de Portos e Aeroportos, Marcos Santos, compareceu há pouco tempo em Santos, né? Então, novos projetos estão para surgir aí, para aproveitar esse potencial que o porto tem, né? Então, hoje é o aniversário da nossa cidade, a gente começou o ano, começou as nossas lives, as transmissões, com o pé direito aqui, com esse convidado especial que o Marcos vai apresentar. Bacana. Então, sem mais delongas, aqui nós vamos apresentar o Elcio Farias, agente de futebol aqui de Santos e também que é responsável pelo Desportivo Santista. Um prazer tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço aí pela oportunidade, né, poder falar como que funciona essa profissão. Lembrar, né, que a nossa cidade de Santos é um grande celeiro do país, né, do Brasil e do mundo na questão do futebol. Bacana. Elcio, o povo tem a curiosidade, né, de saber, porque hoje em dia, né, nós sabemos aí, ainda mais pela nossa história, né, dentro do mundo do futebol, nós temos aí uma seleção pentacampeã, né, todo mundo se espelhou aí no Pelé, né, nos grandes ídolos aí do futebol que fizeram sucesso não só aqui no Brasil, mas no mundo, né? E ao longo desses anos, né, as crianças, né, todo aquele menino sempre teve o sonho de um dia ser jogador de futebol, ser um atleta profissional, não só pela questão de querer ser atleta, mas também de poder aí realizar o sonho de ajudar a sua família, ter condições, né, de amanhã ou depois poder ajudar, né, os seus familiares. E nós gostaríamos de saber, né, qual é o caminho, como é que faz. Mas antes disso, gostaria de saber, né, da tua história, como é que você chegou a ser agente de futebol, né, como é que você vislumbrou essa questão. Então, Marcos, essa profissão, né, chegou para mim quando, em 2017, fui convidado para entrar nesse mercado e nunca imaginei, né, em trabalhar nessa área, porque até mesmo eu não vivo dessa área, eu trabalho em outro ramo, né, na indústria, e eu fiz dessa nova profissão algo paralelo à minha profissão. E aí em 2017 eu fui convidado, né, a entrar, foi me apresentado alguns caminhos, e em seguida eu comecei a visitar escolinhas, projetos, campos de futebol, e para fazer essas captações, né, e em cima disso comecei a fazer network com alguns clubes, e levar os atletas para esses determinados clubes. Isso foi em 2017 até 2019. Quando chegou em 2019, eu tive a ideia e observando alguns amigos que tinham projetos, né, que levavam atletas para clubes, só que nesses projetos eles faziam os trabalhos de preparação, né, do atleta antes de levar para o clube. E como eu vinha de 2017 a 2019 e não dava certo, né, não dava muito certo as coisas, os atletas era muito difícil serem aprovados nos clubes, e pela minha falta também de experiência, né, no mercado, eu idealizei a questão do Desportivo Santista, né, trouxe mais dois amigos para se juntar, né, dois pais de atletas que já estavam também ali no game, né, buscando oportunidade para os filhos, então convidei eles, até aproveitar e mandar um abraço para o Maurício, né, Maná, e o Marcos Conceição, que foi uma outra pessoa também que na época iniciou com a gente, né? E dali a gente iniciei o Desportivo Santista e começamos a fazer o trabalho de captação de atletas, né, peneiras, e juntamos um grupo, né, um bom de um grupo, e dali começou as coisas a deslancharem.
Só que não é tão fácil como muitas das vezes as pessoas pensam, que é só você preparar o atleta, indica no clube e você vai ganhar dinheiro com isso. Não é bem assim. Há muitas outras coisas por trás, onde que entra os bastidores, né? Que é os networks com os presidentes dos clubes, né? As parcerias com outros agentes. E aí eu me especializei fazendo um curso para agentes. E aí você fez esse curso na CBF? Não, esse eu fiz pela Escola de Negócios de Trevisan, que é uma escola que ela faz esse curso para agentes e é onde que dá o norte. Né? Inclusive, o idealizador do curso é um professor bem renomado, né? Um advogado renomado, que presta serviço para vários clubes do Brasil, internacionais também, e muitos atletas famosos, que ele presta assessoria. Então, né, deu para tirar uma... Muito legal. E ó, um abraço aí ao grande Maná, que eu tenho a honra de conhecer, uma pessoa ímpar, maravilhosa, que também tem um projeto de muita data, né, lá no Morro da Nova Sintra, né, que também trabalhou com muitas crianças ali, muitos jovens. Então, um abraço aí, Maná, a você. Um abraço também ao Marcos Conceição, né, que hoje está em Santa Catarina, é isso? Está lá também com um projeto lá, em parceria, eu acho que com o Santos Futebol Clube, é isso? O nome, ele, por ele ter vivido bastante tempo aqui, ele levou o nome semelhante para lá, não é uma parceria direta. Legal. Né? Então ele tem, por ele ser da cidade, ele está desenvolvendo um projeto lá, que também é uma pessoa ímpar aí, sensacional. Rafa, você vai daqui a pouco aí, vendo aí os comentários da galera, dando o boa noite aí, você que também já está começando a escrever aí no Facebook, interaja conosco, tá bom? Você que vai entrando, vai interagindo, vai perguntando, porque eu acho que são informações legais, né? Não só para aquelas pessoas que querem se tornar aí atleta de futebol, mas também para aquelas pessoas que querem conhecer um pouquinho desse mundo não só do futebol, né? Porque a gente Rafa, quando nós estamos ali vendo a televisão, a gente vê o produto pronto, né? Mas por trás daquele produto pronto, né? Aquilo ali é só o final, é a cereja do bolo, mas por trás disso tem pessoas, né, tem todo um staff que vai cuidar da carreira do atleta, né, do atleta profissional, e é onde o Elcio, né, ele se encaixa. Eu acho que ia comentar uma coisa que eu acho interessante. A gente que mora aqui na Zona Noroeste, a gente mora praticamente na entrada da cidade, né? Então, muitas vezes a gente passa de carro, passa de ônibus, e ver os meninos treinando no Center de Santos, e os pais, família ali fora torcendo. Como é que funciona esse momento? Porque deve ter várias fases aí nessa seleção. Sim. Nesse caso ali, é um processo de avaliação. Quando você passa aqui e vê aqueles pais tudo ali são garotos que estão em avaliação. Porque os garotos fixos mesmo, que hoje estão no Santos, eles entram no ônibus lá na Vila Belmiro, o ônibus vem, traz eles para cá, treina, depois volta para lá. Então os pais pegam eles lá na Vila Belmiro mesmo. E aí nesse caso aí fica aquela grande ansiedade dos pais, né, acompanhando, porque torce para o garoto ser aprovado. E a gente sabe que é um processo difícil, não é fácil, né, é muitas coisas que envolvem no sentido de talento, força física, né, técnica. E os clubes têm cada vez exigido mais, né? Cada vez exigido mais, e a gente vê, né, essa ansiedade dos pais ali na frente. O cara ser bom de bola e só jogar sozinho não é suficiente. Não é suficiente. Hoje o futebol tem feito muitas exigências, né? Os clubes, principalmente, né, têm feito muitas exigências. A visão hoje, eles têm apostado muito em atletas com nível para a Europa, porque é onde vai trazer uma rentabilidade para o clube e manter o trabalho, né, aceso. Né? Então, quando a gente se fala de avaliar o tipo o que ele pode agregar para o clube, para lá na frente ele ter uma oportunidade de jogar na Europa. Perfeito. E assim, né, o pai, ele também, né, o pai, a mãe, a família, ele também alimenta, porque às vezes o pai, ele também foi, né, teve aquele sonho de ser jogador de futebol e aí deposita todas as esperanças ali no filho. E aí como é que é lidar, né, com essa situação, né? Porque às vezes o pai vai lá, quer cobrar o atleta que está em formação ainda, né? Ele está começando a aprender ali, né, o
o posicionamento dentro de campo, os fundamentos, né, enfim. E aí como é que lidar, né, como você consegue lidar com esses pais que às vezes acabam que ultrapassando um pouquinho do limite aí, né, na cobrança, né, nesse desejo? Eu costumo dizer que, além de ser o cara que faz toda a parte burocrática para o atleta, eu acabo me tornando também, às vezes, um psicólogo. Um coach. O coach, porque, né, os pais criam muitas expectativas. Em contrapartida, também tem muitos outros que não dão o apoio devido para o filho, né? Então, aí a gente tenta unir. Às vezes o pai é muito ansioso, eu tento dar uma freada, tento abrir a mente dele, explicar que às vezes não é assim, não é dessa maneira. E aquele pai que muitas das vezes não é presente, eu tento aconselhar da melhor maneira o atleta para ele levar aquele aconselhamento para o pai. Porque às vezes a gente não tem um acesso direto com o pai, né? Poucos que participam. Isso eu vou falar para vocês que, como a gente está no dia a dia no campo, né, então poucos está ali. Mas porque não é porque eles não queiram, mas muito devido ao trabalho, né? Então isso acaba atrapalhando. Mas a gente sabe que tem muitos aí que não saem da beira do campo. São os pais babão, né? E como que funciona essa parceria, né? Agente de futebol e pai, né? Porque às vezes as pessoas elas pensam assim, né? O agente de futebol ele meio que vai ali adotar o atleta, né? E vai ali investir naquele atleta de todas as formas, vai dar roupa, chuteira, né? E uma casa para morar. Como é que funciona essa? Gente, é um padrinho. Um padrinho. Como é que funciona? Então, na verdade, dentro da lei da CBF, o agente, eu faço uma comparação muito como se fosse um advogado ou um corretor de imóveis. O agente, na verdade, legalmente falando, ele é o cara que está ali para rever os interesses do atleta. É o contrato com o clube, o contrato com uma marca, com o patrocinador. É aquele cara que está para fazer essa intermediação. Revisão de contrato, renovação de contrato. É isso. Legalmente é isso. Eu sei que muitas das vezes o agente ele ajuda, dá uma chuteira, dá isso, aquilo, mas para a CBF isso se torna conflitos de interesse, que se torna algo ilegal. Se houver uma denúncia dentro da CBF que o agente está dando isso ou aquilo, entra como conflito de interesse. Por quê? Olha, estou te dando isso, mas eu quero que você assine um contrato comigo. Seria mais ou menos isso. Então, para a CBF isso é legal, é ilegal. E o agente fazendo isso, sendo descoberto, sendo comprovado através de uma denúncia, ele é penalizado de 1 a 2 anos sem poder exercer a função. Né? Então, às vezes o pai faz certas exigências que, meu filho é isso, aquilo. Eu sei também, já ouvi falar de muitos empresários que dão salário para atleta, que dá isso, que dá aquilo, mas ele faz isso com essa intenção, de obter o contrato com o atleta. Ele não faz com a visão que, estou sendo contratado para agir pelo atleta, mas sim pelo interesse de ter o atleta na mão dele. E assim, em contrapartida, é um pouco ruim, porque o atleta acaba ficando na mão do agente. E muitas das vezes isso pode criar um desconforto. Porque se lá na frente o atleta, em algum momento, não quiser mais o serviço desse agente, né? Ou seja, o agente já pagou isso, já pagou aquilo, já investiu, entendeu? E aí aquele atleta fica preso ali. Fica preso a ele. E muitas das vezes, quando o atleta quer se desligar, o que vai acontecer? Vai ficar uma imagem ruim, vai ficar um negócio chato. Hoje, assim, eu particularmente, hoje eu tenho uma conselheira, costumo fazer reuniões com os pais, e hoje eu particularmente, eu tenho orientado eles a ter uma independência. Entendeu? Tem condições de repente pagar a viagem para o teu filho, que vai fazer uma avaliação de repente no interior de São Paulo ou em um outro estado, paga. Porque se você esperar por terceiros pagar, você corre o risco depois de ficar na mão dessa pessoa. Entendeu? E assim, até voltando nessa questão de quando eu iniciei o trabalho, eu pela minha inocência, eu fiz muito disso. O atleta tem uma avaliação lá no interior de São Paulo. Eu ia levava o atleta, às vezes uma viagem que eu gastava R$500 só com a viagem, e muitas das vezes tinha lá também para custear alojamento, que tem alguns clubes que hoje estão trabalhando com esse sistema,
né? Não estão assumindo toda a despesa do atleta. Eles estão buscando parceiros. E quem são os parceiros? Muitas vezes são os próprios pais. Para quê? Para custear a despesa que ele dá no clube. E aí eu lembro que no início eu fazia muito disso. Colocava no meu carro, ia para o interior de São Paulo, ia para cá, ia para lá, custeava tudo e depois no final das contas o atleta não era aprovado, então todo aquele investimento que foi feito no meu caso era perdido. Então assim, hoje eu já não faço mais isso, né? Eu peço para os pais, tem condições? Tem, então a gente dá andamento. Não tem condições? Eu peço para os pais ver com algum tio, com algum parente, com alguém. Se eu tiver algum amigo que quer ajudar, mas assim, que ajude o pai e faça daquela maneira. Entendeu? Eu já não consigo entrar no negócio para que não, É interessante né? trazer esse assunto, porque eu acho que quem está de fora pensa assim, poxa, ele vai ajudar. Sim, Mas na verdade é uma soma de impostos, de sim, impostos aí. sim. E assim, Rafael, eu vou além, porque a minha função como agente é isso que eu falei, é só apenas o atleta me ligar e falar bem assim, poxa, eu queria que você olhasse o meu contrato, você fizesse a minha transferência, você apenas isso. Esse é o que a CBF nos orienta. Mas eu acabei aprendendo a ir além. Ou seja, eu faço o trabalho no Desportivo Santista da captação, eu faço o trabalho da preparação, onde nós temos professores que são remunerados. Depois dessa preparação, quando a gente vê que o atleta está apto, eu faço o network com clubes para dar oportunidade para o atleta, né? E assim o atleta, de repente, ele conseguir chegar lá na frente, ele vai seguir a vida dele. Ainda assim, a gente vê que há uma certa dificuldade. Então, eu procuro tentar ajudar dessa maneira, né? Claro, como eu falei, essa questão pode entrar um conflito entre interesse, pode entrar nesse caso, mas eu procuro da melhor maneira possível deixar os pais à vontade e orientá-los eles nesse seguinte: vocês têm condições de arcar com despesa disso, daquilo, para não ficar na mão de ninguém? E aí, se o pai fala que tem, para a gente é melhor, porque você não depende de ninguém. E aí você vai seguir a sua vida, né? Devido a esses conhecimentos que a gente vai obtendo com as pessoas, com os clubes, com os presidentes de clubes, e de vez em quando os clubes me pedem jogador. Ah, você tem um jogador para indicar? Tem isso e aquilo? Aí eu vou e indico. Ó, ligo pro fulano, ligo pro cicrano. Ó, tem um jogador assim assado, o clube está precisando. Você tem interesse de ir lá fazer um teste, fazer uma avaliação? Então eu acabo fazendo esse intermédio, né? E assim, você falou, né, que hoje em dia, né, os pais, eles às vezes financiam esse Essas custo, essas despesas, despesas, né? E o clube, né? Porque a gente vê, né, muito, às vezes o clube ele investe pesado sim. nos atletas, né? Mas qual é a responsabilidade do clube? Até onde vai a responsabilidade do clube na questão de alojamento, na questão de alimentação? E né, como é que é dividido isso, né? Isso aqui é o empresário que vai fazer, isso aqui é o clube, a parte do clube é essa, como é que funciona? Sim. É de clube para clube. Tá? Tem clube que ele arca com todas as despesas, todas. Agora tem clube que não arca com todas as despesas, que ele pede a colaboração dos responsáveis, né? Ou seja, eu estive com o presidente de um clube essa semana e aí ele falou bem assim para mim, Elcio, eu tô tirando o filho daquela pessoa e colocando dentro da minha casa. E o que eu tenho que dar para ele? Tenho que dar comida, tenho que dar segurança, tenho que dar saúde, porque se tiver algum problema tem que levar no hospital. A escola, se tiver problema tem que mandar alguém lá na escola. Muitas vezes transporte até a escola. E aí ele começou a enumerar várias coisas. E aí eu fiquei pensando, falei, poxa vida, realmente é uma baita de uma responsabilidade. E se um menino desse se machuca dentro do clube, se esse menino se acidenta, se acontece qualquer situação, é responsabilidade total do clube. Você entende? Então, assim, é pesado. Muitos pais não entendem não olham com esses olhos. Ou eu passei a olhar com esses olhos, porque eu passei a me colocar no lugar do clube, né?
E eu citei uma situação dessa para uma determinada pessoa e falei assim, imagina você colocar uma pessoa desconhecida na sua casa. E aí essa pessoa teve essa experiência. E aí ele pensou, caramba, Elcio, é maior responsabilidade. Com o clube não é diferente. Aí, muitas das vezes, o pai fala bem assim, mas o clube vai ganhar maior dinheirão. Não é dessa maneira, porque não se negocia jogador todo dia. Inúmeros jogadores desistem no meio do caminho. Eu tive inúmeras experiências de você investir no atleta, ajudar ele. O investir que eu quero dizer é dessa maneira. Você prepara, paga um professor, monta isso, monta aquilo. E aí depois, no final das contas, você leva o atleta para o clube e aí o atleta pede para voltar e fala que não é aquilo que ele quer para a vida dele. Então, tudo aquele esforço que você fez, né, acaba sendo jogado no lixo. Então, hoje, o que acontece? Alguns clubes assumem essa despesa, né? Mas são aqueles clubes que têm uma condição maior, tem sócios torcedores, tem patrocínios fortes. Agora, e aí tem a condição de poder estar provendo essas situações. Em contrapartida, tem aqueles clubes que não têm isso tudo, que não tem um sócio torcedor, que não tem um patrocínio forte para manter isso, entende? Então, quem são os patrocinadores desses? São os próprios pais, entendeu? E eu vejo também o lado positivo do que os clubes médios e grandes, eles costumam buscar atletas para o plantel deles nos clubes pequenos. Por que eles fazem isso? Porque no clube pequeno, o atleta ele treina de segunda a sexta. Muitas das vezes 2 vezes por semana. Olha, 2 vezes por dia. Entendeu? E no médio, no grande não é diferente. O atleta sai do pequeno e ele vai fazer um teste no clube grande, ele é convidado pelo clube grande ou pelo clube médio para fazer uma avaliação de uma semana, um mês, ele já chega no mesmo nível que aqueles que estão lá. É totalmente diferente da gente, que às vezes está com um projeto social, que está com uma escolinha, que está vendo um menino jogando na várzea. Eu já levei muitos garotos de qualidade para clubes e ele não ser aprovado e eu me surpreender por que ele não foi aprovado. E depois a gente entender que a parte física dele está muito abaixo, a parte técnica está muito abaixo, ele não tem um convívio com um grupo, não consegue interagir, entendeu? Se sociabilizar. Com um grupo. E aí, dentro de um clube pequeno, muitas das vezes, ele aprende tudo isso. Sim. Então o atleta, ele está em formação, né? Muitas das vezes são ainda crianças que adentram nos clubes, né, com a partir dos seus 10 anos, 11 anos, né, que são ainda tá em formação, então tá em formação física, tá em formação cognitiva, né, tá em formação do seu desenvolvimento motor, psicológico, né, então tem toda uma variedade aí de coisas que precisam ser estimuladas e preparadas, né? Sim. E quando eu falo nesse caso, né, de atletas que tem essas oportunidades para ir para clubes para morar em alojamento, são garotos acima de 14 anos, que é o que é permitido, né? Alguns clubes pegam somente acima de 14, 6 meses, outros acima de 15 anos, né? Mas isso tudo, costumo dizer, que também são oportunidades, né? São oportunidades, porque o menino, a partir do momento que ele consegue já morar distante da família, né? Às vezes, muitas vezes, em outra cidade, outro estado, morar no convívio com outros garotos desconhecidos. Para ele é um amadurecimento positivo. E aí, quando ele tem uma oportunidade para ir para um clube médio, para um clube grande, ele é mais fácil para se adaptar. Em cima disso, qual é a idade, né, mínima para poder se fazer um primeiro contrato? Como é que é assim? Então, vamos supor que a criança ali, né, o adolescente ali, ele fez ali a avaliação no clube, ficou um certo tempo ali, né? E aí o clube achou que ele está apto para ser jogador daquele clube, né? Para vestir a camisa daquele clube. Aí ele vai sentar ali com os dirigentes e aí qual é essa idade de fazer aí? Então, como é que é? Há vários tipos de contratos, né? O contrato federativo, né? Que é a partir dos 9, 10 anos já pode se fazer, mas não tem remuneração nenhuma. O contrato de clube formador, que é a partir dos 13 para 14 anos, o clube já pode registrar ele como formador, mas ele também não tem direito a salário nenhum. E a partir dos 16 anos,
que se torna o contrato profissional, que aí é onde ele já tem um salário, né? E aí também é onde que o agente pode assinar o contrato dele como representante dele legal dentro do clube. Mas o agente não pode ganhar nada. Dos 16 aos 18 anos, não pode ganhar nada. Depois que o garoto completa 18 anos, o agente pode ter um percentual em acordo com o atleta, né, autorizado pelos pais, em acordo com o atleta, ele tem um percentual na participação dos ganhos do garoto. Então, quer dizer, para o empresário, né, para o agente de futebol, que ele está ali investindo naquele atleta dos seus 10 anos até os 16, 17, 18 anos, é um risco, né? Porque Totalmente, é um risco, você não tem essa, então... Não tem garantia, a garantia é zero. Às vezes até você ainda passando de 18 anos, porque essa idade é a idade que muitas das vezes muitas pessoas falam, pô, isso aí já era para ter estourado, já era para ter... Sabemos que tem garotos que estouram com 18, 19, 20 anos, mas já é um caso já mais raro, né? Agora, quando o menino tem 15 anos, 16, que já se vê nele uma potência, então muitas das vezes os clubes já segura, já blinda o garoto, né? O último caso agora aí que está arrebentando, que inclusive está sendo cotado entre as 5 maiores potências do mundo, é o Endrick, né? Eu li uma matéria essa semana que fala que ele está sendo cotado os 5 jovens que vai ser a potência, a próxima potência do mundo no futebol. E aí, assim, né, como é que está sendo? Porque cada vez mais a gente observa que os atletas, eles estão saindo cada vez mais cedo do país, né? Já visto aí o caso do Endrick, né, que é um menino jovem ainda, né? Eu não sei se já completou a sua maioridade, né? Mas parece que já foi aí vendido para um outro clube lá do exterior, né? E aí, qual é essa idade mínima para que ele possa sair do Brasil e ser atleta lá fora? Como é que funciona essa parte aí, né? Porque são atletas que já despontaram, né? Já ganharam aí uma projeção, né? Dentro do cenário, né? Do futebol, que estão se destacando. Pela lei, ele só pode sair negociado oficialmente só depois dos 18 anos. Como ele não completou seus 18 anos, mas ele pode ser negociado antes, ou seja, foi feita já a proposta, já foi praticamente feitos os acertos, né, com o Palmeiras, e quando ele completar os 18 anos é quando ele pode ir embora. Antes disso, ele continua no clube. Claro que eu acredito que dentro das cláusulas está lá, né, a responsabilidade, se ele se machucar, etc., é responsabilidade do clube onde ele está. Eu acredito que possa ter até haver uma rescisão ali, porque, né, Deus o livre, acontece alguma situação com um menino grave, que ele tenha deficiência para jogar ou dificuldade, clube nenhum vai querer um garoto que não vai dar um retorno futuro para ele. Então acredito que nas cláusulas, não vi o contrato, mas acredito que em alguma das cláusulas pode estar mencionando uma situação semelhante a essa. Sim. Rafa, tem alguma mensagem aí? E olha, você que está nos acompanhando, tá? Tanto agora ao vivo, mas também depois, quando você tiver a oportunidade de ver o nosso vídeo, de ver a nossa live, manda aí perguntas, sugestões, tá? Dê a sua contribuição, a sua participação, que para nós é muito importante. E aí nós pedimos aí, né, Rafa, com bastante... contamos com bastante aí apoio de vocês, curtindo, compartilhando o nosso canal do Pode Falar Costa e Moura, tá? Para que nosso canal venha crescer, evoluir aí, e que a gente possa tá disseminando essa informação, porque tudo que a gente traz aqui, né, é um conteúdo informativo que vai enriquecer muito aí as pessoas aí. E hoje nós estamos aqui, né, falando aí do futebol, e olha quanta coisa legal, né, nós estamos pontuando aí. Enquanto o Rafa vai lendo aí algumas mensagens, aí, Elcio, deixa eu te perguntar, mediante esse cenário, né, nós sabemos que o futebol, infelizmente, tem pessoas que às vezes elas acabam se aproveitando de algumas situações para poder, às vezes, lucrar em cima da família de forma indevida, ou então, às vezes, até enganar mesmo ali, né, de alguma forma. Eu infelizmente, já vi casos, né, já soube de casos de pessoas que prometeram
que iria lá para fora para poder ir para o clube, para poder jogar, e no final esses atletas, tanto jovens quanto também adultos, já chegaram no país, né, e não tinha nada, e depois ficou lá, né, e aí ficaram lá numa situação no aeroporto, sem ter como voltar, né. Então, assim, quais são as dicas que você pode dar, né, você como agente de futebol, quais são as dicas que você pode dar aí para o pai, para a mãe, né, para esse familiar de uma criança, de um adolescente, um jovem que quer se tornar atleta e tem que tomar esse cuidado aí? Quais são as dicas? Então, em primeiro lugar, né, Marcos, é pesquisar sobre a pessoa, né, e não sair acreditando em todo mundo, em todas as promessas, porque a gente sabe que tem muito aproveitador. Eu tive uma experiência recentemente que uma pessoa que se aproximou de 2 atletas que estavam no meu projeto e pediu dinheiro para os pais para indicar o atleta num clube. E aí o pai me ligou, me falando da situação, e aí eu falei bem assim para ele: poxa, o rapaz está te cobrando dinheiro para te indicar num clube, ainda mais nesse clube que se eu pegar o telefone aqui eu consigo falar com o diretor e o diretor abrir as portas para você fazer de graça. Então não faz isso não. E eu falei: é mesmo, Elcio? Então tem muitas das vezes as pessoas por falta de conhecimento acabam sendo manipuladas de uma maneira muito fácil. Então assim, eu oriento, procura saber sobre a pessoa, né? Se for possível, ir até o clube, acompanhar, ver alojamento, né? Hoje eu procuro fazer o quê? Ir no clube, olhar o alojamento, ver como é que é, tentar o tete a tete com o presidente do clube ou com o diretor, seja com quem for, porque é muita responsabilidade, entendeu? Então, você entregar seu filho nas mãos de uma pessoa que você não conhece, que você não tem uma referência, uma indicação de uma outra pessoa que a conheça, é difícil, é complicado. Eu acho que a melhor coisa é você buscar referências sobre as pessoas. Eu tive uma outra situação recentemente de um atleta que ia para um determinado clube e outras pessoas fizeram a cabeça do menino, da família, e não foi. Acabou o menino indo para um outro lado e teve problema. Então, assim, a gente tenta orientar, tenta da melhor forma possível para fazer com que o menino não se frustre, né? Porque a pior coisa é isso, a decepção, não ficar chateada, a família ficar chateada por ter acreditado em determinadas pessoas e acaba não dando certo, né? Então, infelizmente, eu oriento dessa maneira. Olha, investiga primeiro quem é a pessoa que está te dando esse norte aí, essa direção, o que ela está te pedindo de fato e de verdade, e aí você tentar se resguardar disso aí, fugir desse tipo de pessoa. Porque o mercado do futebol, ele é muito difícil. Eu não vou nem falar que é a questão do ser competitivo, porque legalmente o número de agentes registrados na CBF é muito pouco. Mas tem muita gente que é aventureira, que faz isso. Olha, eu levo teu filho em tal clube, que eu conheço fulano de tal, ciclano, beltrano, mas né, é uma má fé. Mas eu quero tanto. E muitas das vezes leva e deixa lá fora. Eu tive um exemplo também, algo semelhante. Estava com o pessoal de Portugal semana retrasada aqui, e eu fiz uma agenda para eles. Levei eles em vários lugares aqui da Baixada e fiz uma agenda para eles visitar alguns lugares de São Paulo, né? Só que antes de eu fazer isso, eu conversei com essa equipe, com esse pessoal, e falei para eles bem assim: olha, se vocês gostarem de algum atleta, nenhum atleta vai sair do Brasil, vocês pagando passagem, colocando no avião, e não vai ser desse jeito. E aí o rapaz que estava no grupo deles falou assim: isso você não se preocupa, porque até mesmo para a gente levar um atleta para Portugal, ele tem que ir com uma carta convite do clube de lá. Porque o que vinha acontecendo? Muitas pessoas de má fé estavam levando atletas para Portugal e largando. Se o atleta não fosse aprovado, ele largava, ficava na rua. Lá, então Portugal, o país Portugal começou a observar essas coisas e começou a bloquear. Hoje um atleta que vai para Portugal para tentar a vida num clube, ele tem que ser convidado. O clube tem que emitir uma carta convite no nome do atleta, falando que o atleta vai ficar naquele período lá no clube, morando dentro do clube. E toda e qualquer responsabilidade é do clube. Então isso para a gente nos traz uma segurança. Para mim como um agente, para o pai e para o atleta. E até para o próprio clube.
traz uma segurança. Eu tive uma experiência também no caso da Argentina, que eu mandei alguns garotos para lá. Nesse caso, eles não foram com carta convite. Foi com uma pessoa e querendo ou não, né, a Argentina é muito mais fácil para a gente ir, né? Não precisa nem de passaporte. Agora, Portugal não, é muito mais burocrático. E para a Argentina, o que aconteceu? Os meninos foram, houve clubes que se interessaram pelos garotos, mas os clubes já foram mais rígidos. Pediram um mês, né, para a pessoa que estava lá de responsável pelos garotos, para poder conhecer os garotos, investigar sobre a vida dos garotos. E a pessoa que estava lá queria que o clube já colocasse dentro da casa dele. Já assinasse contratos, já fizesse tudo. Isso, não é assim que funciona. Então, nos clubes sérios, não é assim que funciona. Né? Não, vamos conhecer. Porque você não sabe, o menino está vindo do Brasil, está vindo de outro país, você não sabe como é a vida dele lá. Quem garante se o menino está vindo corrido de lá, com problemas? Né? Então, eu não posso colocar uma pessoa dentro da minha casa se eu não a conheço. Também tem um outro lado, assim, pensando de fora, assim, mas o lado do clube. E o clube a gente vê muito o lado profissional, assim, futebol, tem o salário, tem o contrato, mas por trás disso tem a propaganda, tem o marketing, tem a imagem. Sim. Tem E você tem que zelar por isso. É como nós, né? Nós temos que zelar pela nossa imagem, pelo nosso nome. O clube, a empresa séria, eles vão zelar por isso. Eles não podem ter um tio, uma vírgula manchando a imagem deles, senão eles podem acabar com todo o negócio. Então eu pego essa experiência para mim. Oriento as pessoas que estão comigo, trabalhando comigo dessa maneira. Inclusive até citar um exemplo do Maná que eu pego muito no pé dele. Né? Falei, Maná, nós somos a frente do negócio. Então nós temos que ser referência. Né? Temos que ser o exemplo, porque aqui nas nossas costas tem pessoas que estão nos observando ao nosso lado. Às vezes a pessoa lá do canto está só de olho na gente, para ver como que a gente vai agir em certas situações. Né? O clube não é diferente. Se você errar, vai ter várias pessoas para te acusar. Né? Então, qualquer vacilo, você acaba manchando a sua imagem e para você depois reconstruir ela de novo. Até porque hoje o esporte, né, até principalmente o futebol, né, até pela grandeza que é de arrecadação, né, de movimentação de valores, né, é um local que é de alta competitividade, né, entre os agentes, entre né, as pessoas que dirigem ali os clubes, né? Então, assim, você tem que estar tem que estar em cima da risca. Eu tenho pessoas que, quando eu cito o nome de determinados supostos agentes, né? E aí o fulano fala, vixe, pelo amor de Deus, esse cara não. Esse cara, fiquei sabendo. Aí a pessoa fala, às vezes a pessoa não tem nem informação correta. Aí ela fala, fiquei sabendo que ele pegou dinheiro do pai de um garoto, disso e daquilo. Então você já tira por aí. Né? Então, é a importância de você conhecer quem é realmente a pessoa que está tomando conta do teu filho, que está direcionando o teu filho, está dando um norte para o teu filho. É importantíssimo tomar esse devido cuidado. O agente de futebol, porque hoje em dia, né, Rafa, a gente percebe, né, que assim, o futebol, até por ser um esporte popular, né, e também de ser um impulsionamento para às vezes para aquele menino que, né, tá de origem pobre ali, então acredito que a maioria dos atletas são de origens humildes, né, que não tiveram ali uma educação, às vezes uma educação, né, não tiveram ali alguma, né, todos os recursos, toda a estrutura que um núcleo familiar poderia oferecer, e eles vão cedo para esses clubes, né, e sem essa formação, né, e o agente de futebol, ele também cuida dessa parte, ele vai se preocupar dessa parte de que forma que ele pode estar contribuindo, né, para isso, né? Porque, desculpa, até porque a gente tá vendo aí, infelizmente, né, casos aí no futebol aí de grandes repercussões aí, casos negativos, né, e né, que são lamentáveis. E como é que a gente, né, pode trabalhar? É como eu falei, né? Eu procuro ser um pouco mais do que um agente. Eu procuro ser aquele coach, ser aquele amigo,
trazer o garoto para perto, trazer a família para perto, para a gente cuidar. Quando eu vejo um atleta com um comportamento errado, que não é legal, eu chamo a atenção dele. Para você ter ideia, eu acompanho as redes sociais dos atletas. E aí quando eu vejo que ele postou uma foto que não é legal, eu pego na hora, ligo para ele, mando uma mensagem e pergunto para ele, que foto é essa? Se um clube está observando você, está de olho em você e vê você essa foto, um exemplo nós tivemos do Adriano, Imperador, lembra? Né, que saiu com aquela imagem, você vê, arranha a imagem do cara. Então ali a gente já começa a fazer uma educação no atleta. Querendo ou não, né, o jogador, o atleta, ele, querendo ou não, ele é uma figura, ele representa aquele clube, marca, né, ele uma representa marca. um nome, eu não vou muito longe, né, aí você pega os atletas que deram problemas, quantos contratos que foram cancelados, né, por quê? Por causa da imagem dele, que ele tem que zelar pela imagem dele. Então, particularmente, eu procuro fazer, eu não quero ser somente aquele cara que vai lá, olha o contrato, não, tá tudo ok, beleza, ó, dá para melhorar aqui nessa porcentagem do atleta, nessa multa, não, não é só isso. Eu procuro ir um pouco mais além. Seu amigo, seu orientador, né, e tá trazendo o atleta e abrindo a visão dele. Porque o futebol, ele não é somente um esporte, mas é uma profissão. E é dali que ele vai levar o pão para casa dele, é dali que ele vai construir a família dele, a vida dele. Né? Então a gente tem que, de toda maneira, como uma faculdade, como um curso técnico, como uma escola, né, que ele recebe toda aquela direção, todas aquelas orientações, eu procuro fazer com os atletas também. É interessante você tocar nesse assunto, até porque recentemente teve algumas polêmicas aí, alguns jogadores aí, não do Brasil, não estão no Brasil, né, mas que eram questões lá fora, e não é só jogar bola. Né? Sim, cultura, não é só jogar bola. Tem um comportamento adequado. Sim, é isso mesmo. O atleta, né, o Elcio, ele tem que entender que a partir do momento que ele vira ali porque o atleta é uma figura pública, né? Sim, Ele mexe com a paixão dos torcedores, ele mexe com o sonho de uma criança, né? A criança se espelha naquele atleta, né? Corta o cabelo igual aquele atleta, quer a chuteira daquele atleta, se veste, né? E então eu acho que a partir desse momento o atleta já na categoria de base, né, quando ele está ascendendo ali para o profissional, ele já tem que começar a pensar que ele ali é uma referência para muita gente, né, e que as atitudes dele talvez podem refletir em algumas na vida de outras pessoas, né? E aí tem até os clubes, né, contratos aí que a gente, né, já ficou sabendo que assim o atleta ele não pode andar de moto porque tem o risco, né, dele se ele se acidentar. Então hoje o atleta ele é uma empresa, né? O clube em si ele considera o atleta como um ativo, ou seja, é um produto. Se ele se quebrar, se ele se arranhar, o que acontecer de negativo reflete no clube. Um tempo atrás eu estava fazendo a transação de um atleta famoso aqui do Brasil que teve um problema, mas o clube que me contratou para buscar esse atleta queria ele mesmo assim, porque era um clube pequeno e queria dar uma levantada no nome dele, por mais que tinha uma repercussão negativa. Mas aí o clube já estava olhando de uma maneira diferente. Eu quero aparecer, seja bem ou seja mal, eu quero aparecer. Um exemplo que foi notório foi o caso do próprio goleiro Bruno, né? Ele foi contratado pelo clube lá de Minas, o clube não tinha tanta visibilidade e quando deu aquela repercussão, o nome do clube se tornou internacional. Foi aquele negócio, falem bem ou falem mal, lembrem de mim, falem de mim. Mas no caso de um clube grande, que já tem nome, ele não pode fazer isso. Ainda que ele queira, ele pode tentar, mas se ele levar adiante, ele pode perder sócio torcedor, pode perder patrocínio e etc. Agora aquele que tipo, eu já não tenho nada, eu quero aparecer. Eu quero tornar minha marca conhecida, na evidência. Como vai ser? O clube que tentou contratar o jogador tal, mas não deu certo.
E aí, mas mesmo assim, o nome do cara, do clube, já tá lá em cima, na estratosfera. Já se torna conhecido. Um clube que às vezes não tinha referência nenhuma. Entendeu? Então tem os bônus e os ônus, E os né? donos, né? né? Aí nós falamos, né, do atleta, né, mais ali na parte mais, mas hoje o futebol feminino ele está numa crescente muito, Sim, né, sim. Foi bom tocar nesse não é assunto. verdade? O futebol feminino ele Legal. está numa crescente aí cada vez maior, né? Nós estamos vendo aí agora, agora estamos para ter aí a Copa do Mundo, né? Do futebol feminino, que eu acho que acredito que vai ser em julho, né? Né? As meninas estão aí cada vez mais representando o futebol nas Olimpíadas também. Sim. Os clubes brasileiros hoje tem por obrigação, acho que se eu não me engano, são os times de Série A, né? São obrigados a ter um time feminino. time feminino, né? Como é que está essa situação no futebol feminino? Está sendo bem explorado? Como é que você enxerga? Então, no meu caso, particularmente, né, eu comecei um trabalho com futebol feminino agora. Legal. Né? Nós estamos montando uma equipe feminina e, para minha surpresa, apareceu algumas meninas com muita qualidade. Para mim é positivo. E a gente depois, né, da preparação, a gente vai estar encaminhando elas para algum clube, né? E a gente está vendo que o negócio está começando a... Está engrenando. Está engrenando. Está havendo muita procura, né? Eu abri uma inscrição e deu mais de 50 meninas. Só que é uma coisa que eu estava até conversando com o pessoal de Portugal. Eles falavam assim, no caso das meninas, o único problema é que a grande maioria trabalha. E o que acontece, diferente dos meninos, né, que não há aquela exigência com essa idade do trabalho. Por que que não é essa exigência? Porque o pai está visando a questão do futebol. E no caso das meninas, não tinha essa visão. Sem contar que o Brasil, né, às vezes ele acaba sendo, o nosso país acaba sendo um pouquinho machista também nesse sentido, né, porque, não, às vezes, porque menina não é para jogar futebol, isso é esporte para homem, não é, né, a mulher, ela tem cada vez alcançado mais o seu espaço, né, perante a sociedade, está ocupando os espaços de forma merecida, né, em todos os campos. Uma frase que é aquela, o lugar da mulher onde ela quiser. Justamente, né? E hoje nós, graças a Deus, tem pessoas aí empenhadas, né, para poder alavancar, fomentar né, a modalidade esporte feminino no Brasil. Sim. E além de empregar, né, ali muitas mulheres, né, sim, e também tirar, né, essas meninas, né, essas jovens também às vezes de situações ruins na vida, sim, né, sim. Como é que fala, um fomento, é uma esperança que essas meninas também têm e depositam mesmo ali, não é verdade? Sim, sim. E para você ter ideia, né, eu estive com o presidente de um clube esses dias atrás e ele falou para mim, Elcio, a gente está para montar um time feminino. Aí eu falei assim, eu tenho umas meninas para te indicar, entendeu? Então isso é bom porque elas não têm, eu em conversa com essas meninas que estão chegando para a gente, eu lembro que chegou uma menina lá no projeto e ela foi até ousada, que ela falou bem assim para mim, né? Eu não gosto de jogar com as meninas, eu gostava de jogar com os meninos. Aí eu falei, então tá bom, vou te colocar lá no meio. E aí quando eu vi aquela menina jogando, eu me surpreendi, porque a menina era muito diferente, muito habilidosa. Para os meninos tomar a bola dela, depois eu até tirei sarro da molecada. E aí eu perguntei para ela, vem cá, você já fez algum teste em algum clube? Ela falou assim, nunca fiz. Você nunca teve oportunidade nenhuma, ninguém nunca te viu e te levou para um clube para fazer um teste? Falou, nunca fizeram. Eu disse, eu vou abrir essa porta para você. A menina ficou feliz da vida. Feliz da vida. Então assim, muitas das vezes, tem muitos projetos que eu conheço que não fazem esse trabalho que eu faço, né? Eu estou inclusive fazendo muita parceria com inúmeros projetos, né? Fiz do litoral norte ao litoral sul e alguns projetos de São Paulo, porque eles não têm essa pessoa para poder indicar, abrir uma porta, para dar uma oportunidade. Então é uma coisa que eu estou fazendo. Estou buscando porta para as meninas, como já vinha fazendo para os garotos, agora estou fazendo também para o time feminino. Né? E está sendo bacana, né? Eu estou explorando mais, né, esse lado, dando mais oportunidades, né?
e a gente começamos o trabalho e está caminhando. Graças a Deus está caminhando. Que bom. Bom, nós estamos chegando nos minutos finais, né, Rafa? Elcio, eu estou aqui, né? Eu não sei se você aí de casa ou da onde você estiver assistindo, não sei se você está vendo aqui a camisa, né? Mas eu vou levantar aqui, vamos levantar aqui ela, Rafa, ajuda aí. Essa aqui é a camisa do Desportivo Santista, né, o Elcio? Tem aqui o patrocínio aqui da Rony Motors, né? Rony Motors é nosso parceiraço aí, é o cara que iniciou com a gente, tá com a gente hoje, é o nosso patrocinador, né? Inclusive nós temos uma parceria, né? Não somente nesse caso também, mas a área social, né? Nós agregamos o nosso trabalho com a área social da empresa Rony Motors, né? Que eles também têm a área social, então nós unificamos o trabalho do Desportivo Santista com o Grêmio Social Rony Motors. Legal, muito bacana. Obrigado, Motors, parabéns aí, né, por esse patrocínio que muda a vida, né, de muitas crianças. Sim. E assim, eu vejo a importância, né, dos projetos terem essa ajuda, esse tipo de patrocínio, seja da maneira que for. Às vezes tem empresas que conseguem contribuir com bolas, outro jogo de camisa, outras viagens, né? No caso do Rony aí é um parceiraço que ajuda a pagar profissionais, ajuda às vezes com viagem, ajuda com inúmeras coisas, praticamente ajuda com tudo, posso dizer assim. É um padrinho desses atletas, é um né? padrinho. É um padrinho desses atletas que... E o importante, né, o Rafa e Elcio, que se o atleta, pelo menos, ele não vier a ser ali um atleta profissional, né, amanhã depois, mas se torna um cidadão do bem. Justamente, esse projeto, né, com o apoio da Rony Motors, né, através da tua ideia de ter desenvolvido aí o Desportivo Santista, acaba tirando as crianças, o adolescente das ruas, né? Acaba dando ali para ele oportunidade para eles até se tornarem, né, homens do bem. É uma coisa que eu pego muito no pé, essa questão da disciplina, né? Nós orientamos da educação, sim senhor, não senhor. Às vezes eu sou até um pouco Caxias, como diz o ditado, olha, sim senhor, não senhor, respeita o professor. Como é que você... Aí eu cobro eles, como é que você é dentro da sua casa? E debaixo dos nossos olhos é sim senhor e não senhor, como eu estou orientando. Mas como é que você é em casa, com seus pais? Como que você é na escola, com os professores e nos seus estudos? Então tudo isso a gente vai agregando para a vida do garoto, né? Então nós temos garotos hoje que passaram por nós e são profissionais de outras áreas, trabalham em inúmeras áreas. Esses dias atrás nós fizemos uma confraternização. O Rony patrocinou pra gente uma confraternização. Legal. E aí eu fiz o quê? Eu comecei a ligar para os garotos que começaram com a gente lá em 2019. E vieram ver um garoto que falou que hoje ele trabalha com um negócio de robótica, né? Então, tipo assim, poxa, não se tornou jogador de futebol. Foi nós que formamos eles, de repente nós não formamos, mas contribuímos para a formação dele. Até porque o futebol, né, o Rafa, o Elcio, às vezes ele é um pouquinho ingrato, né, no sentido de que às vezes aquele jovem tem uma qualidade técnica, né, mas às vezes por alguma situação do destino ele acaba que não conseguindo vingar no futebol, né? Ele acaba que às vezes se machucando, se lesionando, ou às vezes acontece alguma coisa de cunho familiar, algum problema ali, né, alguma frustração, às vezes, né, enfim, ninguém tá livre, né, de ter alguma situação, e às vezes ele não vinga no futebol, mas só o fato dele ter tido aquela disciplina, dele ter aprendido a respeitar o próximo, a entender as diferenças, né? Ele vai ali ter na sua concepção que ele precisa respeitar o seu próximo, respeitar a sua família, e ele vai se tornar um cidadão melhor, não é verdade? É isso mesmo. E eu costumo também dizer, né, com esses anos que eu venho trabalhando, que não é só talento, é um conjunto de fatores, né? Porque às vezes o atleta tem talento. Eu conheci um atleta recentemente muito talentoso, mas em outras áreas ele está deixando a desejar. Então eu estou trazendo para perto, estou orientando, para cuidar também dessas outras áreas e conseguir alavancar a carreira dele. Bacana. Elcio, olha, não sei se o Rafa tem alguma pergunta, alguma coisa a colocar. Convidado,
trabalho, né, de dar oportunidade aí para os jovens que têm esse sonho do futebol, têm essa habilidade. E eu acho que é um profissional excelente, alguém que a gente pode indicar com certeza, é uma pessoa ética, como todo mundo já percebeu. Então, obrigado, Elcio, aí, por partilhar essas experiências com a gente. Eu que agradeço, né, a oportunidade de poder falar um pouco, né, de como funciona esse trabalho com agenciamento, o trabalho com os atletas, né, e eu sei que tudo sempre vai ser positivo. Tudo vem para o bem, né? Tudo coopera para o bem, né, então é isso aí, estou à disposição. Olha, da minha parte também eu agradeço a sua presença, né? Para nós é sempre importante as pessoas, quando nós convidamos, né? Fazer questão, você foi a pessoa que fez questão de estar aqui conosco, né? Levando essa informação às pessoas que estão em casa. E parabéns pelo trabalho, parabéns por desenvolver esse projeto, né? Tanto para a formação da pessoa, como também para a formação do atleta. E eu gostaria de que você deixasse aí o endereço do seu Insta, o seu Facebook, do Desportivo Santista, para que as pessoas acompanhem o projeto e se quiser te procurar também para tirar alguma dúvida, eu acho que é legal. Então, no Instagram nós estamos como Desportivo Santista, Facebook também como Desportivo Santista, e eu tenho também um canal no YouTube, também Desportivo Santista. Nesse canal eu coloco alguns materiais de alguns atletas, coloco algumas palestras que eu ministro, né, para alguns pais que têm dúvidas, essas coisas. E aí tem lá o número do telefone do Desportivo Santista e tem o meu Instagram particular, que é o Elcio Farias Oficial. Também lá tem meu contato. Sim, nós temos aqui um comentário aqui, eu acho que o Rafa vai tentar ler aí. Parabéns ao trabalho, essa oportunidade que dão aos jovens através do esporte, disciplina e educação nessa idade, tão importante. Deus abençoe e fortaleça cada vez mais essa missão. É isso aí, muito bem colocado. E a Sandra, muito obrigado pela sua participação, obrigado a todos que acompanharam a live aqui ao vivo, tá bom? Nós pedimos mais uma vez a sua ajuda para que compartilhe, né, curta, deixe o seu comentário, porque para nós é importante e quanto mais disseminar esse conteúdo, essas informações, mais o pessoal vai aderir ao nosso canal, que é um canal, né, de cunho não político, é um canal de cunho aqui que vai ultrapassar barreiras, porque nós queremos aqui levar informação de diferentes áreas, diferentes tipos, da saúde, da educação, do esporte, enfim, de todas as áreas, tá bom? Então, a você aí que nos deu a honra e o privilégio de nos assistir, muito obrigado, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, galera.